Boa noite, paz do Senhor, igreja, irmãos. Vamos começar esse culto em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria convidar você a se aquietar aí no seu lugar, orarmos, amém, baixar a cabeça, vamos ter um tempinho aqui de reflexão e de oração para nos introduzirmos à presença de Deus nesse culto. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez, o Senhor, por graça e bondade, permitir nos reunirmos, Senhor, nesse local para cultuar o Senhor. Deus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa Tua igreja e pedimos, Senhor, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor se renove e também seja derramada sobre esse local. Pedimos a Ti, Deus, que o Teu Espírito, Senhor, conduza e abençoe, Deus, a reunião e abençoe, Senhor, cada coração e cada vida que o Senhor trouxe e vai trazer até esse local. Deus, em Tuas mãos está esse culto, Senhor, que nós queremos prestar a Ti. Deus, que o nosso coração, que a nossa mente, Deus, estejam, Senhor, de fato, Senhor, focados e concentrados, Deus, na adoração, em buscar o Senhor, em reverenciar a Sua presença. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui, abençoa a Tua igreja na cidade, abençoa a Tua igreja em outros locais que se reúnem para cultuar a Ti. Deus, que possamos prestar esse culto individual, coletivo e na cidade a Ti, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Para você acompanhar essa leitura. Hoje, nós estamos celebrando o domingo, de Cristo Rei. É o encerramento do calendário cristão. É o último dia do ano cristão e encerra com essa data, com esse evento, que a gente chama de Cristo Rei. O Cristo que foi enviado pelo Pai para salvar-nos dos nossos pecados, que veio até nós, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morreu, desceu ao mundo dos mortos, e a Bíblia diz que depois disso ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele foi coroado rei, onde ele recebeu o nome que é acima de todos os nomes, e um dia ele voltará. Mas assim como ele veio na primeira vez como cordeiro, porque precisava sacrificar-se pelos nossos pecados, ele voltará como rei, ele voltará como leão. Amém? E hoje nós celebramos o Rei Jesus, o Todo-Poderoso, que venceu a morte, que está à destra de Deus, que inaugurou o seu reino e volta para completar plenamente essa obra que deu início na sua primeira vida. Amém? E é esse Cristo poderoso que nós queremos celebrar, e quero que você pense nisso, Hoje é essa data que encerra esse ciclo, e aí começa de novo o ano cristão, pelo período do Advento, mas hoje encerra com esse grande evento que nós queremos comemorar, esse atributo, essa realidade de quem Cristo é. Amém? Então eu queria convidar você a fazer essa leitura juntamente comigo de Lucas 23, do 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, dizia: então, você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte?
Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E Jesus lhes respondeu: eu lhe asseguro que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Amém. Grande ironia da cruz, que aqueles que eles zombavam a respeito de ser o rei, de fato era o grande rei do universo, e continua sendo. Vamos ficar de pé? Vamos adorar ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com alegria, amém? Com paixão, porque de fato o Senhor Jesus veio, venceu a morte. É Ele que nos dá vida, Ele que nos dá ânimo, Ele que nos dá fé, Ele que nos dá saúde, amém? O Cristo vivo que está no nosso meio. Vamos adorar o Senhor então com cânticos. Poderoso Deus.
Zacarias, aquele servo do Senhor que encontrou o menino nos braços da mãe dele, Jesus, no templo, quando ele foi ser apresentado. Vamos declarar juntos. A parte sublinhada é com vocês. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Esse Rei soberano se importa, te ama e veio para te resgatar. Feche os seus olhos, porque eu tenho certeza que você conhece essa canção. Você não precisa olhar a letra se você já conhece. Conecte-se com Deus, contemple a face dele nessa noite, fale com ele face a face enquanto você louva. Talvez alguma coisa difícil esteja acontecendo na sua vida, mas é hora de você declarar que você confia que Ele é soberano. Sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Como parte do teu louvor nessa noite, você pode trazer sua oferta nesse momento aqui na frente, enquanto a gente ora. Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo.
cuja vontade é restaurar todas as coisas em teu amado Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Concede em tua misericórdia que todos os povos da terra, divididos e escravizados pelo pecado, sejam libertados e unificados no reino do Filho do teu amor. Abre os nossos lábios e enche-nos com o teu Espírito, para que nossas bocas declarem o teu louvor e nossas vidas sejam gastas ao serviço de nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Ainda no seu lugar, as crianças podem também já ir ao cultinho. Os pais aí no fundo também estão ouvindo. Os pais que eu digo lá na salinha, tá? Os pais aí no fundo, espero que sim estejam ouvindo. Vamos orar mais uma vez? Pedir que o Espírito de Deus fale ao nosso espírito. Senhor Deus, colocamos-nos diante do Senhor em humildade, reconhecendo que não sabemos todas as coisas e carecemos muito, Deus, da sua glória. Precisamos, Deus, da instrução constante do teu Espírito, porque fácil demais nos desviamos e nos afastamos da tua vontade. Por isso, Senhor, vem, Deus, e alimenta a tua igreja, vem e fala ao nosso coração, vem e nos ensina a tua boa, perfeita, Deus, e agradável vontade. Deus, que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua, e que o Senhor Deus ministre todas as almas que aqui estão com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Tá bom o áudio aí? Não está estourando? Está tranquilo? Então tá bom. Amém. Está tranquilo o pedestal, está caindo, mas vamos lá. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Velho Testamento de 2 Crônicas, capítulo 7. O tema da reflexão, da mensagem de hoje é despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Eu quero usar para embasar esse tema e desenvolver esse tema, então esse texto que eu falei de 2 Crônicas 7, nós vamos ler do 11 ao 16, 2 Crônicas 7, do 11 ao 16, para alguns mais tempo de igreja, é um texto talvez conhecido, e eu queria fazer essa leitura então com todos, tá bom? Vamos lá? Versículo 11. Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Irmãos, eu não sei vocês, como é que é o seu relógio biológico. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu tenho um compromisso e eu preciso acordar cedo, eu uso um despertador, né? Seja o clássico ou o celular. Eu uso um despertador para me despertar do sono, porque sem isso, sem o despertador, eu ia continuar dormindo e com certeza perderia ou não honraria o compromisso. Agora, no que diz respeito à realidade espiritual, ou que no diz respeito à dimensão espiritual da vida, muitos de nós estão dormindo. Muitos de nós talvez estejam alheios a toda essa realidade espiritual e toda a dimensão espiritual da vida que Deus tem para nós. Muitos estão dormindo, e a menos que sejam também despertados desse sono espiritual, seguirão dormindo. Irmãos, nós precisamos acordar espiritualmente. A verdade é que precisamos de um despertamento espiritual. Precisamos de um avivamento individual e também coletivo. Vamos falar aqui da nossa realidade. Não estamos falando de outras igrejas, de outros crentes. Nós somos muito apáticos, mornos, desinteressados. Se Lutero muitas vezes visse nossas vidas e nossos encontros, ele nos excomungava. Lutero, o reformador que leva o nome dessa igreja, ele ajudou a reformar o culto. O culto era latim, os louvores eram cantos gregorianos, tinha sua beleza, mas em nada nós conseguimos participar, disso. E ele trouxe um culto para a língua nativa, ele trouxe a palavra de Deus para a língua nativa, e ele pegou as canções dos botecos e botou letra cristã para as pessoas cantarem com alegria nos encontros. Não tinha nada de apatia naquela reunião daqueles primeiros luteranos que nem levavam esse nome, porque só levaram depois que Lutero partiu. Então nós somos muito devagar, gente. Quando nós nos reunimos, onde está a vida? Onde está a chama que arde? Onde está o fogo nos olhos? A alegria que irradia? O fervor que contagia? Irmãos, como luteranos, se a gente continuar assim, a gente é salvo pela fé. E é pela fé que nós vamos ser salvos, não é por demonstrar um fervor e etc. Então nós vamos ser salvos, mas nós vamos habitar no polo norte do céu. E lá nós vamos se sentir à vontade. Não é? Ele se irrita com qualquer barulho, fervor, coisa estranha.
Nós precisamos dessa vida, desse fervor. Aleluia. Talvez você esteja dizendo para você mesmo, ouvindo isso que eu estou falando. Fale por você mesmo. Eu não sou assim. Eu sou bem vivo espiritualmente. Que bom. Então deixe-me ver os seus frutos da sua vida espiritual. Porque alguém verdadeiramente despertado e alguém verdadeiramente avivado no espírito é uma pessoa que ora com prazer e intensidade. É alguém que devora as escrituras. Tem prazer em cultuar o culto. Alguns não entenderam. Vem para o culto com vontade ou sem vontade. Muitas vezes nem sem vontade. Né? Mas aquele que é avivado no espírito vem com vontade. Ama estar no culto. Ama a igreja. Serve com entusiasmo. Ama os perdidos. Socorre os necessitados. Anda em santidade e retidão. Assim é alguém despertado no espírito. Então, se você diz para mim que você é, então mostre os frutos. Essa pessoa despertada no espírito, ela tem o rio de Deus fluindo nela. Todo crente tem. Mas às vezes a gente cria represas. O rio de Deus está na vida de todo crente. Só que a gente cria diques. Só que a pessoa despertada espiritualmente é aquele que rompe os diques e aquele rio vem, morro abaixo. Os rios de vida correndo por meio dele, através dele. E notavelmente se torna uma pessoa muito mais amável, tolerante, voluntariosa, generosa, cheia de fé. Irmãos, é disso que nós precisamos. Amém. É disso que nós precisamos na comunidade. De crentes fervorosos. De crentes cheios de Deus e cheios do Espírito, cheios do amor de Deus que transborda. Animados com o reino de Deus. Animados com a igreja, entusiasmados com a possibilidade de servir, de ser relevante na cidade. Apaixonados pelo Salvador, famintos pela sua palavra. Eu não vou ficar mais mandando convitinho não, gente, para você vir no culto, acabou. Você tem que se apaixonar de cara, é domingo, vai embora, compadre, vai embora não sei o que, e piscina, eu vou para o culto, amém? Eu vou estar com meus irmãos, é dia do Senhor, eu vou cultuar a Deus. Estou cansado, eu vou renovar minhas forças na igreja. Amém? Estou doente, vou na igreja para receber oração. Estou sem dinheiro, vou ligar para o meu irmão dar uma carona, eu vou de a pé. O contexto que nós lemos aqui de 2 Crônicas 7 é o momento na história de Israel onde o templo de Salomão terminou de ser construído. O templo acabou de ser construído, o templo, local de culto majestoso, poderoso, né? É inaugurado esse templo belíssimo na cidade de Jerusalém, no ano de 997 a.C., acaba de ser inaugurado. Tão majestoso, poderoso, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De tão lindo, majestoso, aquele local, belíssimo. E então o capítulo 7 inicia dizendo que ele está pronto. E o texto que nós lemos especificamente, Deus aparece para Salomão e começa a falar com Salomão. O texto diz que pela segunda vez Deus fala com Salomão. Pela segunda vez Deus fala com Salomão, versículo 12. Ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi este lugar para mim, como um templo de sacrifício. Salomão não devia orar, Deus, estou construindo um local. Esse local, a gente deseja muito que o Senhor habite, a gente deseja muito que seja um local da sua glória, da sua presença. Salomão estava consagrando e pedindo que aquele local fosse especial, diferente.
E Deus diz para Salomão: Salomão, olha aqui, ô rapaz, guri, eu ouvi tua oração, eu vou fazer isso mesmo. Eu escolhi habitar nesse local que você fez para mim. A minha Shekinah, ou seja, a glória do Senhor estará nesta casa. O templo, irmãos, era o local da presença real de Deus na terra. Nós sabemos o que é a presença espiritual, nós adoramos a Deus pela fé, mas aquele lugar tinha a presença real de Deus. Era o lugar máximo da devoção e da oração. Um lugar especial, santo, único, sem igual. Que, a título de curiosidade, com a permissão de Deus, esse local majestoso e maravilhoso, que foi construído em 997 a.C., ele foi destruído completamente em 587 pelo imperador Nabucodonosor. Ou seja, 470 anos depois que ele foi construído, esse local foi destruído. E ali se encerrou a primeira era, ou seja, a era do primeiro templo. A era do primeiro templo durou 410 anos. Mas 70 anos depois dessa destruição, através de Zorobabel, através de Esdras, Neemias e outros, Deus abençoou para que esse templo fosse reconstruído. Mas ele já não tinha mais toda a mesma glamour, beleza. Mas ele foi reconstruído 70 anos depois, em 516. Então ele passa por uma reforma. E ainda no ano de 19 a.C., Herodes o Grande, ele vai fazer uma reforma fabulosa. E aí sim, o templo fica muito próximo do que era o templo de Salomão. Mas ainda é o segundo templo, o templo de Herodes. Então, que também Deus permitiu e infelizmente foi destruído definitivamente no ano 70 pelo imperador que viria a ser o imperador romano Tito. E ali se encerra o período do segundo templo, que durou 586 anos. Então, fechando esse parênteses a respeito da história desse templo, e voltando aqui para o texto que a gente está expondo, o versículo 15 e o versículo 16 falam de uma promessa, gente. Falam de uma promessa magnífica feita sobre este local. E sobre as promessas de Deus. Quando Deus faz promessas, sobre as promessas de Deus, o testemunho das Escrituras é mais ou menos esses dois textos que eu quero falar para você, que está lá em Números 23, 19. Quando Deus promete, Números diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não fará? Ou tendo prometido, não o cumprirá? Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem lá do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se Deus prometeu, está feito. Amém? Amém. Esse é o testemunho das Escrituras a respeito das promessas de Deus. E aqui no versículo 15 e no versículo 16 nós temos uma promessa maravilhosa, que diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome seja para sempre, para que meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. As orações, a busca de Deus naquele local, era a certeza que Deus estaria ali, que Ele estaria atento, com olhos e ouvidos para todas as orações, para toda a devoção.
É isso que o autor aqui de Crônicas está dizendo. Olha, o que vocês orarem nesse lugar não será em vão, não será inútil, pois eu vejo e ouço atentamente as orações ali realizadas. Ok, mas nós estamos falando de um local que deixou de existir. E interessante que Jesus, 1000 anos depois dessa promessa, conversando com a mulher samaritana lá no poço, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, ele disse que chegaria o dia, e que já tinha chegado, que a presença de Deus e a sua glória, e os seus olhos e os seus ouvidos, não mais estariam restritos a um lugar especial, mas que por meio de Cristo, sob quem os olhos e os ouvidos do Pai sempre estão, por meio de Cristo, essa antiga e maravilhosa promessa permanece. Aqueles que são de Cristo e que oram ao Pai em seu nome, têm conexão, atrai a glória, a atenção do Deus Todo-Poderoso. Isso não é maravilhoso? Você não precisa ir para Israel para fazer uma prece para algo que você quer muito acontecer na sua vida. Deus não mente, Ele não muda, Ele prometeu. Você não precisa peregrinar, basta você ajoelhar-se, basta você fechar os olhos, fechar a porta do seu quarto e você clamar que a glória vem. Amém? Amém. Que Deus é todo ouvido, é todo atento à sua oração. Aquilo, irmãos, que foi atribuído ao templo, agora está ligado à sua devoção, está ligado ao seu momento de oração, à sua invocação do nome bendito de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E tudo isso gratuitamente, graças ao Senhor Jesus. Mas Deus continua a falar com Salomão e diz, versículo 13: se eu fechar o céu, Salomão, eu vou habitar nesse lugar, ok, ouvi tuas orações. Se eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar praga entre o meu povo, Deus vem, diz que estaria com o povo e ouviria suas orações. E o versículo 13 fala de 3 situações, ou de 3 possibilidades de calamidade que são permitidas por Deus, que poderiam vir sobre a terra, sobre o povo de Deus, sobre a nação, sobre as pessoas. A primeira dessas calamidades ou possibilidades é fechar o céu para que não chova. Gente, se não chover, não tem como plantar. Não planta. E se não planta, não tem colheita. Se não planta e não tem colheita, as mercadorias, a economia, as coisas do comércio começam a ficar escassas, e por ficarem escassas, elas ficam muito mais caras, e com isso vem a fome, a miséria aumenta, a economia encolhe, o dinheiro circula menos, as empresas fecham, as pessoas são desempregadas, o desespero e a ansiedade prospera nessas situações. Obrigado, minha irmã diaconisa do coração. Nessas situações, o desespero e a ansiedade proliferam. Sem plantar, não tem sonhos.
não tem projetos. A sequidão e a aridez nos deixam sem perspectiva. O belo, você já passou? Eu acho muito legal, né? Se você não teve, né, nunca viajou de avião, que Deus te abençoe, te dê a graça, né, de você viajar. É muito legal ver de cima um monte de plantação, mas mais legal ainda é viajar de carro mesmo. É muito bonito as plantações, mas se não chove, o belo, que é aquelas plantações, dá lugar ao feio. É só terra árida, só torrão. A segunda situação de calamidade é que se Deus permitir que os gafanhotos devorem a terra. Veja, aqui a situação inverteu. Aqui a situação já é outra. Aqui já é uma situação que a lavoura deu certo. Deu chuva. E a lavoura está bonita. A lavoura está lá, lindona. Os campos estão belos. As plantações estão lindas de ver. E em função disso, a expectativa diante de uma boa colheita é que os sonhos e os projetos são idealizados diante da possibilidade dessa colheita. Nossa, a colheita vai ser ótima esse ano. Então nós poderemos fazer aquilo e aquele outro, aquilo que a gente queria fazer, aquela reforma, aquela viagem, aquela compra, porque a colheita vai ser ótima. Mas então, o inesperado, o impensável, torna-se realidade. Uma praga de gafanhotos destrói a plantação. Os sonhos da viagem, da casa melhor, do carro novo, de um estudo melhor para os filhos, de uma vida melhor, tudo se vai de uma hora para outra. De possibilidades para impossibilidades. A perda da colheita leva a uma frustração profunda e ao desânimo. Literalmente uma sensação de terra arrasada. Uma plantação linda, passa aqueles gafanhotos, fica tudo destruído. Igualmente, essa situação afeta a economia, a terra, gera fome, miséria, falência, empobrecimento coletivo. Uma outra possibilidade, uma outra calamidade é uma praga entre o povo. Uma praga entre o povo. Praga, irmãos, ou peste, é uma doença contagiosa com grande índice de morte. Sabemos o que é isso, né? Nossa geração vai poder dizer: eu sei o que é isso. Uma doença terrível que se alastra com índice de mortalidade muito grande. E nessas situações pode até chover, pode ser que até a plantação é boa, mas não há trabalhadores. Não há trabalhadores para plantar, não há trabalhadores para colher. O medo toma conta. As pessoas se isolam. As pessoas se distanciam. Todas as áreas da vida vão sendo afetadas e prejudicadas. Há um enfraquecimento generalizado. As pessoas ficam emocionalmente fragilizadas, enfraquecidas pelas perdas humanas e pelo medo da doença, do contágio e da morte. Ou seja, é um quadro de insegurança, de desconfiança e de impotência que se instala. Bom, o resultado dessas situações, falta de chuva, gafanhotos e peste, é que o povo dessa terra passará fome, empobrecerá.
adoecerá. Uma realidade bem terrível nos é apresentada aqui, nesse texto, antes da promessa. E essa é uma realidade bem terrível mesmo. Mas existe uma realidade que é ainda muitíssimo pior do que essas, que para mim, e do ponto de vista da palavra de Deus, é a pior das realidades, que é a morte espiritual e a condenação eterna das pessoas que morrem sem Deus. Em alguns aspectos, talvez nós possamos olhar para a nossa volta e acharmos que está tudo bem. Não há tanta miséria, pobreza ou doença em níveis preocupantes. Afinal, mal ou não, temos trabalho, temos comida e até temos saúde. Mas o que falar da miséria espiritual? Você sabe quantos anos Passo Fundo tem? Quem sabe? Anos Passo Fundo tem? 165 anos de fundação. Passo Fundo tem 165 anos. Minha sogra tem 65. Nasceu no ano 165 anos de fundação. E segundo o IBGE, com dados de 2021, Passo Fundo está com 206 mil habitantes. 206 mil com dados do IBGE de 2021. E com 165 anos de fundação, o Passo Fundo tem apenas 14,3% de evangélicos. Aproximadamente 28.800 pessoas. 14,3%. Sendo que a média do Rio Grande do Sul, que já é baixa, é de 17,7%. A média do nosso estado é 17,7%, Passo Fundo tem 14,3%. E a média nacional é 21,2%. Significa que, pensando em Passo Fundo, são mais de 170 mil que talvez não conheçam o Salvador e que não tenham um relacionamento pessoal com Cristo e que, morrendo nessa condição, sofrerão a condenação eterna. Irmãos, o que precisa acontecer para que esse quadro terrível seja revertido? Precisa acontecer um despertamento espiritual entre o povo de Deus na cidade. Precisamos ter os nossos corações, irmãos, aquecidos pelo fogo do Espírito. Quando Deus fala do Espírito, não fala do gelo do Espírito, nem da geladeira do Espírito, fala do fogo do Espírito. E precisamos ter o nosso coração aquecidos. Precisamos despertar, irmãos. Precisamos acordar para Deus. Precisamos ter um avivamento na nossa alma. Precisamos ter fome e sede do Deus vivo. Agora, eu me sinto assim também, viu, irmãos? Eu preciso despertar, eu preciso ter bem mais fome de Deus. Eu preciso ter o coração aquecido, eu preciso do fogo do Espírito. Não estou mandando recado para ninguém, não. Eu acho que nós precisamos, a igreja precisa, o pastor precisa. O que é necessário acontecer para que ocorra esse despertamento espiritual? Para que então Deus venha, perdoe os nossos pecados e sare a terra. Primeiro, irmãos, versículo 14. Para haver um despertamento espiritual, o povo de Deus precisa se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, diz o texto. Precisa se humilhar e se converter
dos seus maus caminhos. Se humilhar é tornar-se humilde. E humildade é a virtude que é necessária haver em nós para nos convencer dos nossos pecados, para que fiquemos convencidos de nossas falhas, de nossas fraquezas. Humildade é o que nos faz reconhecer quão vergonhosos e quão terríveis são os nossos pecados. Despertar espiritual começa com a convicção de pecados. Um avivamento começa com convicção de pecados pessoais. Tudo começa quando o pecado é levado a sério. Quando o pecado é tratado como pecado. E quando o pecado é tratado como pecado, isso chama-se temor do Senhor. Chama-se respeito pela santidade divina, por Deus que é totalmente santo. Temor do Senhor é quando um nojo por qualquer tipo de pecado começa a crescer dentro de nós. É o que diz Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer-nos o mal, de nós nos enojar do mal. Isso é o temor do Senhor. Temer a Deus é ter o mesmo sentimento que Deus tem de todo e qualquer pecado, nojo. Você sabe que você teme a Deus quando você tem nojo do pecado. A saída do estado de aridez, de apagão espiritual, começa quando o povo de Deus humilha-se diante de Deus, quando você se prostra diante do Cristo Rei e confessa seus pecados. Não uma vez, diariamente, porque todo dia pecamos. Alguém disse que o mundo não teme mais a Deus, porque a igreja deixou de temer. Muitas vezes, nós damos de ombro para o pecado, e por isso não experimentamos um despertar espiritual, e por isso que não temos um avivamento espiritual, individual, coletivo. Nós damos de ombro para o pecado. Quando foi, irmãos, a última vez que choramos os nossos pecados diante de Deus? Eu não lembro quando foi a última vez que eu chorei o pecado meu diante de Deus. Deve fazer muito tempo. Quando foi a última vez que vimos alguém lamentar os seus pecados? Quando que ouvimos e vimos alguém gritar e gemer, dizendo: Deus me feriu, a espada do Senhor está me cortando em pedaços? Que as pessoas falavam enquanto ouviam as pregações de Jonathan Edwards. Quando foi a última vez que vimos o culto ser interrompido pelo choro e pelo quebrantamento, devido à convicção de pecados pessoais e coletivos? Mas, irmãos, não é apenas sentir tristeza pelo pecado, culpa. O texto diz que é para nós nos humilhar, mas também devemos deixar o mau caminho. Então não é só sentir tristeza, mas e confessar. Nós também precisamos nos desviar. Nós precisamos nos converter. Conversão, dar meia volta, abandonar, deixar o pecado no passado. A fofoca, a gritaria, a raiva, a trapaça, a desonestidade, a infidelidade, a inimizade, a mentira. Abandone o mau caminho. Convertam-se.
Converter é dar meia volta, gente. É ir na direção contrária. E nesse caso, ir na direção contrária dos maus caminhos. Me parece que o grande problema não é o pecado dos incrédulos e como que o mundo está nojento e cheio de pecados. Me parece que o problema não é o pecado dos incrédulos, mas sim os pecados não abandonados da igreja. Queremos viver um despertamento espiritual em nossas vidas? Na igreja e na cidade? Então nos humilhemos, abandonemos os nossos pecados e vamos viver em integridade e santidade para Deus. Segundo, para experimentarmos e termos um despertamento espiritual que nós precisamos, o povo de Deus precisa orar e buscar a presença de Deus. Buscar e orar a presença de Deus. É necessário, irmãos, haver um movimento de oração perseverante, incessante, para que um despertamento aconteça. Não é que você orou alguma vez, mas você orar e buscar isso. Precisamos clamar para que Deus aqueça o nosso coração. Primeiro você tem que reconhecer para Deus: Deus, meu coração não está aquecido. Deus, meu coração está morno. Eu não sou esse quadro de alguém que é despertado espiritualmente. Deus, eu reconheço isso. A tua Bíblia diz que o morno o Senhor vomita. Deus, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor avive e aqueça o meu coração. Pelo amor de Deus, me aviva, me ajuda. Você tem que clamar e pedir, e constantemente pedir para que Deus aqueça o coração. Para que Deus venha sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Orar. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos realmente querer muito mais o abençoador, aquele que dá as dádivas, que tanto nos alegra. Precisamos desejar muito mais o abençoador do que as bênçãos. Precisamos buscar a presença de Deus, desenvolvermos hábitos espirituais. Lembra da igreja que esfriou? E Jesus disse para ela: eu lembro de que você não era assim. Teu problema, vocês são muito legais, bem bacaninhas, mas vocês têm um grande problema. Vocês abandonaram o primeiro amor. Se arrepende, se humilha, confessa teu pecado e volta à prática das primeiras obras, da devoção, da importância da presença de Deus, da busca dessa espiritualidade, desses hábitos. Precisamos de devoção, precisamos de piedade cristã. Enquanto o anticristo, irmãos, detesta, isso Tessalonicenses fala, enquanto que o anticristo detesta tudo que é contrário e tudo que se chama Deus e tudo que é objeto de adoração, nós, os filhos de Deus, devemos ser o contrário e deveríamos amar tudo que se chama Deus e tudo que é objeto de culto e adoração. Ai, não gosto de PG. Eu não gosto de ir nos cultos. Ai, reunião de oração. Gente, nós estamos parecendo o anticristo. Ele odeia essas coisas. Ele odeia tudo que chama Deus. E nós deveríamos ser o contrário. Tudo que chama Deus, tudo que leva o seu nome, nós deveríamos amar, querer, buscar ser os primeiros. Mas não somos. Então nós temos que clamar. Então nós temos que orar e pedir para que o Espírito venha sobre nós e mude o nosso coração, a nossa atitude, e nos avive e nos aqueça, para que esse amor, esse fogo, essa paixão seja tão intensa em nós que as pessoas digam: nossa, é isso que eu preciso.
Será que as pessoas estão vendo isso em você e dizendo, é isso que eu preciso, e elas estão vindo para a igreja porque conhecem você? Não me engana, porque eu não estou vendo isso. Precisamos disso. Isso daqui é receita, a gente tem que se arrepender. Se arrepender da nossa religiosidade, achar que está bom assim, que a gente já está abafando, que desse jeito está suficiente. Não está. Há uma pobreza nessa terra, mais de 170 mil pessoas que vão morrer nos seus pecados e vão para o inferno, e a igreja não pode permanecer morna, apática. Nós temos que ser aqueles que queimam, aqueles que estão cheios do Espírito, cheios de Deus, ganhando almas para Jesus. E as pessoas nos conhecendo, dizendo, nossa, é isso, é essa vida, é essa maneira de viver, é isso que a gente precisa. E então vem pelo arrependimento, pela confissão, por andar em santidade, mas vem também por orar, por sermos um povo que busca a presença de Deus, que ama o Senhor Jesus, que se dedica a Ele. Deveríamos orar incessantemente em favor de um despertamento. Quem aqui, sinceramente, ora por um avivamento nessa igreja? Você ora constantemente isso? Deveríamos orar incessantemente para que Deus nos avive constantemente no seu Espírito. Nós somos pecadores, gente. Vocês acham que a igreja em Atos ficou bombada o tempo todo? Não, começou a entrar pecado, começaram a esfriar, o negócio foi... A gente tem que orar para voltar ao primeiro amor, constantemente revendo nossas ações, nossas decisões, e dizendo, Deus, nos afastamos, Deus nos leva de volta, aquece o nosso coração, ele já foi mais aquecido, agora ele está mais devagarzinho, Deus ele não pulsa tão forte por ti. A gente devia incessantemente orar por um despertamento. E nas coisas que nós devemos orar constantemente, nós devemos pedir para Deus sarar a igreja, sarar as nossas vidas, e sarar a cidade que precisa do Salvador. Devemos orar para que as pessoas tenham convicção dos seus pecados, começando por mim, começando por nós. Devemos orar para que a presença de Deus em nós gerasse transformação, para que não fosse só teoria, mas o contato com o Evangelho, com Deus e com o seu Espírito nos transformasse. Orar para que o fogo de Deus de fato fizesse o nosso coração diferente, mais fervorosos, para que o amor pelas almas fosse restaurado em nossas vidas. Precisamos orar mais, precisamos clamar mais e desejar mais um despertamento, irmãos, ao ponto de que a piada que um dia ouvi fosse verdade sobre nós nessa igreja. Alguém um dia contou falando de um crente fervoroso, de um crente verdadeiramente cheio do Espírito. Era uma piada. E ele disse que um dia esse crente se abaixou para amarrar o seu sapato, que estava desamarrado. E quando ele se abaixou para amarrar o sapato, os demônios vazaram, correram, porque acharam que ele ia começar a orar. Nós precisamos ser pessoas fervorosas, que espantam os demônios, que afastam o mal. Amém? Amém. Que chama a luz. Amém. Mas orar até quando? Orar até quando pedindo um avivamento, um despertamento espiritual? Irmãos, orar até que a terra seja curada. Amém? Orar até que a promessa se realize. Apocalipse 5:8 nos ensina um princípio a respeito de oração. Apocalipse 5:8 diz o seguinte: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes, ou 4 seres vivos, e os anciãos se prostraram diante do Cordeiro. E cada um tinha uma harpa e taças de oração, e taças de ouro cheias de incenso. E o texto explica o que é esse incenso, que são as orações do povo de Deus. Então os 4 seres viventes, os 24 anciões,
em adoração, se apresentam diante do Cordeiro, do Rei que venceu, amém? E apresentam taças cheias de oração. Eles não ousam oferecer taças vazias, e nem meia boca, e nem pela metade. Até quando que nós temos que orar? Até que a taça esteja cheia. Amém? Até que a promessa aconteça. Só então veremos esse despertamento. Talvez numa magnitude maior. Nós, porque estamos orando, buscando, com certeza a gente já pode experimentar níveis. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar. Está encerrando um ano. A gente faz aquelas releituras, fechamento de ciclo, de etapas, avaliação da vida. Vamos desejar um ano diferente que vem. Amém? Amém. Individualmente, coletivamente, para essa igreja. Amém? Para que muito mais de Deus, do seu espírito, do seu ânimo, do seu óleo, do seu fogo seja derramado em nossos corações. Os reformadores eram homens fervorosíssimos, cheios do Espírito. E nós precisamos ser, e que essa seja a nossa oração. Vamos fazer um pacto de orar, para que Deus nos avive individualmente, para que Deus nos esperte individualmente. E aí, busque se arrepender diante de Deus todo dia, confessar seus pecados, dê as costas para tudo que é pecado na sua vida. Amém? Amém. E orar para que Deus se derrame, que venha uma nova reforma sobre nós. Amém? Vamos orar juntos, porque se nós nos arrependermos, e se nós orarmos e buscarmos a presença de Deus, a promessa é que Ele vem para perdoar os nossos pecados e sarar a terra. Ele não mente. Amém? Ele não mente, mas a taça precisa ser cheia. Amém? Vamos confessar os nossos pecados, a nossa frieza, a nossa falta de devoção, a nossa falta de interesse, sim. E renovar os nossos votos diante de Deus. Imagina como seria uma igreja onde individualmente as pessoas estão com os diques do rio de Deus rompidos, aquele negócio descendo morra abaixo, o Espírito agindo nas nossas vidas. Você é assim, cheio de Deus, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de tolerância, de respeito, um cristão verdadeiro, que contagia. As pessoas estão vendo que você é uma alma diferente, um ser humano diferente. E aí essas pessoas se reúnem um dia para cultuar a Deus. Como é que é esse culto? Será diferente. E como no Pentecostes, o povo da cidade vai vir ver. Que negócio é esse? O que está acontecendo? É 120 malucos, cheio do Espírito, deixando o rio de Deus fluir, atraindo multidões. Vamos buscar Deus. Vamos clamar a Deus para Ele nos avivar, para entrarmos num novo ano, um novo ânimo, vigor, fervor e vontade. Amém? Amém. Eu quero isso na minha vida. Eu peco sobre isso. Eu não sou isso que eu estou falando. Chama os irmãos para essa aliança de oração e de desejo. Agora, irmãos, se Deus vê em nós sinceridade no arrependimento, um coração que busca a presença de Deus e que ora, Ele disse que Ele vem e que Ele vai fazer. Irmão, não fica contra, porque você vai ser atropelado pelo Espírito. Você vai ser levado de arrasto, ou não vai se sentir bem no meio.
E é o que Deus deseja, é o que eu desejo. Então sejamos honestos e sinceros a respeito da nossa espiritualidade, dessa avaliação, e vamos buscar Deus, porque Ele é fiel, porque os seus ouvidos e os seus olhos estão atentos à oração que é feita no nome de Jesus e aquele que está em Cristo. E se você quer avivamento, se você quer despertamento, Ele virá. Amém? Amém. Ele virá. E com isso virá uma enormidade de pessoas salvas. Porque o avivamento serve para isso. Não é para você ter arrepio na coluna e ficar dando pulinho e choro. Não, serve para que as almas encontrem a Cristo. Amém? Amém? E é o que nós precisamos. E é para isso que nós existimos. Amém? Então, nos aliançar nesse sentido. Vamos orar? Eu que você fechasse seus olhos. E se você é pecador como eu, e que sabe que a sua espiritualidade não está grandes coisas, e que não é esse fogo não, que não é esse ardor não, que não é essa paixão não, que não é esse rio de Deus aí que está fluindo na sua vida não, que você possa se unir e ser honesto, e confessarmos diante de Deus o nosso estado e pedir por misericórdia. Como igreja, não temos sido aquilo que o mundo precisa ver e encontrar em nós. Misericórdia em nós, Deus. Senhor, ajuda-nos. Despertamento espiritual, avivamento, não tem como ser produzido por homens. Não pode ser artificial. Não transforma. Não dá liga. Não vai adiante. Deus tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos, Senhor, uma igreja vibrante, luteranos, fervorosos, cheios do Senhor, do Teu Espírito, apaixonados pelo Senhor, cheios de uma fé que atua pelo amor. Senhor, aviva as nossas vidas. Reconhecemos que temos falhado nesse sentido e não temos conseguido, Senhor, chamar a atenção necessária do mundo. Precisamos que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas para que o mundo veja. Deus, então ajuda-nos a abandonar os pecados, abandonar, Deus, a gritaria, o ódio, a mentira, a raiva, a falta de perdão, o desamor. Deus, a indiferença, o ódio, Deus, tudo aquilo que não condiz com o cristão que há em nós. Ajuda-nos, Senhor, a se afastarmos de toda impureza sexual, de todo, Senhor, coisas, Senhor, que fazemos nas trevas, escondidos. Santifica a Tua igreja e desperta-nos, individual e coletivamente, para que o Senhor venha, Deus, com grande poder se derramar nessa pequena igreja, essa pequenininha igreja que o Senhor levantou e fundou aqui nessa cidade, e que essa pequena igreja possa ser de fato inundada pelo Teu Espírito e se torne, Deus, uma igreja extremamente relevante na cidade e para a história de Passo Fundo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Despertamento espiritual não é barato. Mas é o plano de Deus para a sua igreja. Irmãos, nós precisamos passar aqui alguns avisos para os irmãos e para a igreja, importantes aí a respeito dos trabalhos na igreja. Terça-feira nós temos o PG lá no Gilmar Novaseli. Terça-feira, 20 horas, nosso PG super gostoso, edificante, né? Tenha prazer nessas coisas e participe. Terça-feira tem um encontro, tá bom? O PG do sábado não vai ter, ok? Não tem. A gente adiou que ia ter
vai ser ali no início de dezembro, tá? Então, PG de terça tem, PG de sábado não tem. O encontro dos adolescentes. Bom, se organiza internamente. Se vai ter lá, se vai ter aqui, se os adolescentes vão estar no sábado lá, se vão estar aqui, né? Se tiver lá, fazem lá. E também nossas contribuições, né? Abençoe essa comunidade. Tenha prazer de contribuir. Não faça isso com peso. Faça isso com alegria. Você está ajudando a manter a obra de Deus. Você está investindo no reino de Deus. Temos sonhos para a comunidade e isso passa sim pela generosidade e contribuição dos irmãos, abençoar os projetos de Deus em outros locais, missões. Então abençoe, irmão, com o seu dízimo, com a sua oferta. Se você não é um dizimista, dizime, né? Amém? Que você possa dar contribuição com regularidade e oferta à comunidade, nos cultos, ou fazendo isso também pelos depósitos aí, ou por transferência ou Pix, tá bom? Mas abençoe a comunidade. Aqui estavam os dados para o depósito e ali estavam algumas das famílias que a gente abençoa e projetos para a comunidade. Agora, nosso último, dois avisos. Esse aviso aqui, irmãos, a gente vem batendo aí um mês sobre esse evento do próximo final de semana, que seria no sábado o encontro para casais e no domingo o culto, então, para a família, um tema mais aberto. Irmãos, aconteceu uma fatalidade que Deus, na sua soberania, permitiu. O Cláudio sofreu um acidente doméstico e bagunçou, quebrou, lesionou muito o úmero, o ombro ali, e aí eles tiveram que cancelar o evento. Que sim, então em cima da hora foi cancelado, e aí não tinha como a gente chamar outros e tal, e vendemos um peixe para entregar uma lebre, né? E aí, gato por lebre, né, meu peixe? Então a gente decidiu que o encontro não vai mais ter. E aí ele vai ter que fazer cirurgia, não vai rolar. O encontro que você pegou o cartãozinho, né? Então não vai ter. Mas nós vamos manter a atividade do final de semana lá. A semelhança de outros que nós fizemos, só que não é especial no sentido de que vai ter um casal ministrando de fora e tal, que, né, uma temática e tal. Nós vamos ter atividade lá no sábado aos moldes do que a gente fez outras. No sábado voltado para comunhão, né, para amizade, estar ali juntos. Se você está super ocupado, você não pode, a gente vai entender. Mas se você quiser, dá um dia para estar em comunidade, estar com seus irmãos, para jogar conversa fora mesmo, para estar junto, para dar risada, para criar liga, né? Então vai lá no sábado de tarde, vai lá no sábado à noite. Você gosta de jogar um baralho, você gosta de jogar jogos de tabuleiro, vai estar assim, na informalidade, para amizade, para comunhão. Se os adolescentes estiverem por lá, rola atividades com eles, se não trazem aqui. Então o sábado vai estar assim, e a gente gostaria que os irmãos fossem. E se for, tem um custo, claro, né? No sábado, aos moldes da outra vez, só que daí a gente baixa aqui um pouquinho de novo para os 30. R$30 o dia. Se você quiser ir cedo, né? Tomara que esteja quente do jeito que está, dá banho no balneário, vamos lá. Tomar um banhinho, leva o seu jet ski, eu nunca andei, andar de jet ski. Leva o seu jet ski, né? Vai estar, não, misericórdia, não vai, não, talvez pode até chover, na frio, não sei, né? Mas olha esse calorão que deu esses dias aí, mas vamos lá estar juntos, tá bom? E isso é o sábado, então a gente vai oferecer um almoço, a gente vai oferecer lanche, a gente vai oferecer janta, e aí R$30, se você quiser passar o dia e depois voltar para casa. Mas no domingo vai ter o culto, nós tínhamos programado isso, nós não vamos cancelar, tá bom? Uma das últimas atividades aí do ano, e o último domingo é sempre do culto de manhã, então o culto vai ser de manhã e vai ser lá, tá bom? Só que vai ter café da manhã, vai ter café da manhã, colonial, para a gente sentar à mesa juntos, estarmos lá, vai ter o culto e depois o churrasco, e depois à tarde ali livre, se quiser, de novo, usufruir do bate-papo, da conversa, da amizade, da risada, pescar e tomar banho ali, que está bem cheio, está bem bacana, né? Então,
Se você pode ir nos 2 dias, R$60 por pessoa. 12 anos para baixo não paga. Pode ir só no sábado, vai no sábado. Pode ir só no domingo, vai no domingo. Amém? Principalmente no domingo, porque é culto. Amém? É o dia de culto. Nós vamos fazer o culto lá e não vai ter culto no domingo de noite aqui. Tá bom? Então não temos atividade dos casais, vamos organizar para o ano que vem, mas vai ter essa programação especial. Que é bem legal, o local é super bonito, cheio de árvores lá, de frutas. Se você gosta de pescar, tem um monte de vara para pescar. Leva o chimarrão, leva cadeiras de praia, porque não tem para todo mundo, leva prato, copo, talher, a gente divulga aí. Vamos ter esse tempo juntos. Alguns estão mais novos na comunidade, é uma ótima oportunidade de ir para um lugar assim e sair de lá com bem mais amizades, né? Mais próximos e tal, é bom. Então se você pode ir nos 2, vai. Se você não pode ir nos 2, vai no domingo, irmãos, tá bom? Precisando da inscrição, né? Sim, a gente vai organizar a inscrição agora durante a semana. A gente precisa que o pessoal diga: eu vou no sábado, eu vou no domingo, eu vou nos 2, para a gente poder organizar as refeições, irmãos, tá bom? Lembra que com R$30 você vai comer um super cafezão no domingo e participar de um miserável do churrasco que você não come aí em lugar nenhum, com tanta abundância e carne boa, né? Dá R$150 você sair no domingo e comer um churrasco. Ou 100, talvez um lugar mais baratinho. Vamos lá comer um churrasquinho, ficar junto, amém? Participar do culto. Você não vai lá por causa do churrasco, miserável. Vai lá por causa do culto. Você vai lá por causa do culto, amém? Olha o despertamento acontecendo na minha vida, amém? Então, mudou uma atividade em função de um imprevisto, mas seguimos com uma dinâmica, uma atividade aí para a igreja. Eu preciso que você se organize enquanto família ou indivíduo para nos dizer quem vai aí durante a semana do próximo fim de semana, tá? A gente precisa dessa organização, até esticando sexta, porque a gente tem que correr nos mercados, etc. Se puder antes, muito melhor, tá? E o último aviso, irmãos, é que no dia 7 de dezembro nós vamos ter aqui a Assembleia Ordinária da Igreja. O que é Assembleia? É uma reunião que acontece uma vez no ano, que está na agenda da igreja, onde a igreja, os seus membros, são convocados para estarem juntos, para nós aprovarmos algumas coisas a respeito da igreja, ou não aprovarmos, inclusive troca de diretoria. Irmão, você que é membro, você precisa vir. É seu compromisso. É uma reunião no ano, e do que a gente espera do membro, que ele venha aos cultos, que ele participe de um pequeno grupo, que se possível ele ajude nos ministérios, e que ele esteja na assembleia, que acontece uma única vez, e é a reunião dos membros da igreja. É a sua responsabilidade, é a sua obrigação como membro. Dia 7 de dezembro, é uma quarta. É isso? As últimas assembleias, os últimos anos, foi uma vergonha. Eu gostaria que não fosse uma vergonha esse ano. Que os membros dessa comunidade viessem. Amém? Isso é importantíssimo. Então, dia 7. Tá bom, irmão? A gente vai pendurar ali no mural, já tem. Ali a convocação e algumas coisas do que vai acontecer na assembleia. A gente vai voltar a falar. Domingo. Domingo. Tem um outro ainda. 2. É isso, irmãos. Tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar este culto. Queria chamar o nosso irmão Adrian Fernandes para fazer essa oração de envia. Quase. Vamos então. Obrigado, Senhor, por esse tempo que a tua igreja esteve reunida. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, pelos louvores aqui entoados e suplicamos a ti que de fato o nosso coração seja aquecido pela tua presença, pela tua palavra e que nós sejamos despertados espiritualmente, Pai. É o nosso desejo, para que nós possamos de fato sermos missionários ao longo do nosso trabalho, ao longo das nossas amizades, nós possamos de fato glorificar o teu nome e fazer o seu nome grande e
conhecido. Abençoa a vida dos meus irmãos ao longo dessa semana, que em tudo aquilo que cada um for fazer, o Senhor esteja direcionando, guiando os seus passos e também abençoando. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a doce comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vocês durante todos os momentos, nos próximos dias e da semana, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Um grande abraço. Nossa irmã Carol está de aniversário hoje. Se vocês quiserem cantar o parabéns e dar um abraço na irmã Carol,